Agora, fala Não, galera que acompanha o Barrigal TV. Vamos gravar o episódio número 3 sobre o Masashi Kishimoto, né? O mangaka aí que criou o Narutinho, né? Da geração naruteira. E o meu amigo fã de Naruto já está aqui no Barrigal TV, que eu convidei, né? O Leandro Chulai, do canal Vale dos Geeks, para falar mais sobre esse mangaka, que não é só de Naruto que o Masashi Kishimoto ficou conhecido, né? Assim, mas o Naruto desses é o mais conhecido, né? Mas ele fez muitas obras, ganhou muitos prêmios, e a gente vai falar sobre isso. E antes eu queria que o Leandro falasse um pouco do canal Vale dos Geeks, contasse como que é o conteúdo lá, onde que a gente pode achar, como que ele está produzindo as obras dele lá, o livro, né, o Vale dos Anjos. Fica à vontade aí, Leandro, e valeu por ter aceitado o convite. valeu, Barrigol. Fala aí, galerinha do Barrigol TV. Sempre bom estar participando aqui. Quem acompanha o canal já deve ter me visto aqui em alguns outros vídeos. Muito bom estar podendo falar desse que é um dos meus grandes ídolos aí do universo mangaka. E o Vale dos Geeks é um canal que tem como objetivo trazer conteúdo também de mais voltado a séries, filmes e animes. E dentro do canal também a gente está com um projeto do Vale dos Anjos, que é um projeto pioneiro de unificar livro com o canal no YouTube. Então, dentro da plataforma Wattpad, que é uma plataforma gratuita de leitura de livros, eu estou publicando meu livro Vale dos Anjos lá toda semana. E dentro do capítulo tem um vídeo com uma indicação de música para a pessoa assistir e poder ouvir enquanto lê. E ao final do capítulo tem um vídeo meu dando uma análise, falando de easter eggs, curiosidades, inspirações, sempre com algum convidado que vai dar sua opinião sobre esse determinado capítulo. Então é uma obra assim, que está bem digital, misturando YouTube. Toda semana, toda terça tem capítulo novo. Inclusive você, Barrigol, daqui a pouco vai comentar um capítulo lá, já está marcado. E é isso, gente. Vamos falar aqui de Kishimoto. E hoje eu tô traindo aqui a galera do Kishimoto, que ó, tô de Olha aí, ó. Olha aí o Goku. Acertei a camiseta, hein? Mas pode ser já um mini spoiler aí sobre o episódio já. Até Quem sabe? porque Vamos ver. o Kishimoto, uma das inspirações do Kishimoto acabou sendo o próprio Akira, né, Toriyama. Então, É isso aí. vamos lá, vamos falar desse mito sagrado. Para quem não conhece ele direito, o Masashi Kishimoto, ele nasceu no dia 8 de novembro de 1974, então hoje ele está aí com seus Legal. 46 anos, vai fazer 47, e ele nasceu em Katsuta. Katsuta, Boa. Para quem não sabe, é um distrito da província de Okayama. Então, o nosso querido Kishimoto, ele nasceu por lá. E o Kishimoto, assim, é muito interessante a história de vida dele. A história de vida dele tem muito do Naruto na história de vida dele, porque desde criança o Kishimoto sempre foi muito obstinado em ser um mangaka mundialmente conhecido. Assim. Era um sonho dele desde pequeno. E desde pequeno ele gostava de desenhar, ele gostava de criar, de fazer os personagens. Ele tinha esse sonho muito forte dentro dele, assim como tem no Naruto. Né? Assim como o Naruto, desde criança, sonhava em ser o Hokage, e um dos maiores ninjas, né, do mundo, o Kishimoto tinha ido desde pequeno com a questão de ser o maior mangaka. Né? E uma curiosidade também, atrelando Naruto ao Kishimoto, é que o Kishimoto ele é um fã de lamen. E aqui fique bem claro que não é o miojo que a gente está acostumado a comer, que você põe lá o macarrão, 3 minutos está pronto e não tem nada, só tem aquele pozinho mequetrefe de carne, de frango, de legumes. O lamen que a gente está comentando aqui, aquele lamen que vende em alguns restaurantes aqui no Brasil, em São Paulo tem bastante por causa da colônia japonesa, que é bem forte, que é basicamente aquele, como se fosse uma sopa, né? É o macarrão, como a gente faz do miojo, só que ele é um pouco mais grosso e ele tem vários acompanhamentos. Então, ele tem carne de porco, ele tem ovo, ele tem alga,
Ele tem temperos, ele é apimentado, né, assim, vários sabores são apimentados. Então, assim, ele é realmente uma refeição. Assim, você tem uma refeição completa ali. E o Kishimoto, ele sempre foi muito viciado em lamen. E com certeza, assim, né? Para mim é muito claro. A gente vai falar mais sobre toda a obra do Kishimoto, mas eu já dou uma palhinha aqui de que ele colocou muito dele no Naruto, assim, da personalidade dele no Naruto. Eu tava vendo ele comentar também, o Kishimoto, que ele também o Naruto mostra muito da característica dele, porque ele começava as coisas e não terminava, deixava por metade do caminho, demorava para ele encontrar alguma coisa para ele se focar, entendeu? É, Igual o Naruto, assim, no começo da isso, jornada dele, né? Até ele se encontrar, né? exatamente. Ele tinha, né, essa questão meio assim, era um sonho, mas ao mesmo tempo aquilo que a gente conhece, né? Infelizmente, até você viver do sonho leva bastante tempo. E o que você faz enquanto isso, né? Você não sabe se você vai conseguir viver disso ou não. Então, você tem que arrumar outras formas de conseguir sustento, de construir uma carreira, né? E o interessante aqui também, um ponto muito legal sobre o Kishimoto, que eu acho que pouca gente sabe, muita gente já deve ter se confundindo, é que o Kishimoto tem um irmão gêmeo. E, pois é, e detalhe, o irmão gêmeo do Kishimoto, que se chama, o irmão do Kishimoto se chama Seishi Kishimoto, e também é um mangaka. Então eu acho que quando as pessoas devem ter visto a obra do Seishi Kishimoto, com certeza devem ter achado que era do Masashi Kishimoto. Então, assim, Eu vi essas obras aí, né? eu imagino quantas Tem pessoas devem essa ter e visto, Blazer Driver, né? e Não, aí escreve Kishimoto, a gente já pensa que é o Masashi Kishimoto, né? achando que era o Masashi, né? Só que é o Seishi, né? Isso, assim, é muito legal também, porque você percebe que isso está na família, né? Então, não era só o Masashi, assim, o próprio irmão É, também verdade, tá no DNA da família. está no DNA. Então, assim, e o Kishimoto, ele sempre foi muito determinado. Assim, ele tinha esses intervalos de inspiração ou não, mas foi uma coisa que nunca morreu totalmente para ele. Ele sempre, de alguma forma, ele tinha essa vontade, né? Ele acompanhou esse desejo na escola, e só que quando ele terminou a escola, ele teve aí um período, posso dizer assim, uma entre-safra, um período de, como se fosse uma ressaca criativa, alguma coisa do tipo, né? Eu ia comentar primeiro dele, as influências dele quando ele era criança, né? Que ele gostava muito das obras do Dr. Slump e do Doraemon, né? O Dr. Slump a gente já adiantou, o Leandro mostrou a camisa do Goku aí, do Akira Toriyama. E além de Dr. Slump, ele também curtia Dragon Ball e Dragon Quest também, todas obras do Akira Toriyama, que tem influência dele. E assim, aí na adolescência, quando ele vai lá para o ensino médio, ele para um pouco dessa procura por mangás e por desenhar e começa a se focar mais em coisas esportivas, né, como jogar basquete, beisebol na escola e larga um pouco o mundo da arte, o mundo dos mangás, né? Dá uma parada aí. E aí eu pergunto pro Leandro quando que desperta novamente a chama de mangaka nele. Então, o que acontece? Quando o Kishimoto ele entra na faculdade, ele estava, né, nessa fase de esportes, né, de beisebol, de basquete, e aí tudo muda na vida do Kishimoto quando ele conhece Akira, não o Toriyama, o desenho Akira, né, o filme Akira, no caso. Do Tatsuhiro Otomo. Exatamente. E aí o que acontece? O Kishimoto, ele nunca tinha sido assim, ele gostava de Dr. Slump, ele tinha ali as referências dele, mas não era uma coisa que ainda assim o consumia. E quando ele assiste Akira, aquilo traz para ele a chama que faltava, assim, porque ele percebe que tinha alguém melhor, assim, que tinha superado todas as expectativas dele do que era um bom mangaka, o que era um bom anime. E aí ele fica tão fissurado, tão apaixonado pela obra, que isso inspira ele a fazer, então, começar a voltar ao projeto dele de fazer a criação do seu próprio mangá. Só que aí o que acontece? O Kishimoto,
as primeiras ideias de mangá dele era uma espécie de mangá que é conhecido como Chambara. Para quem não conhece o Chambara, Chambara é um estilo de mangá baseado em lutas de sabre, né? Na verdade, não é bem um mangá, né? É um estilo de filme, de teatro, né? É um estilo que agloba várias mídias, né? Não necessariamente mangá ou filme, né? Então, é um estilo que envolve lutas de sabre. E ele queria que isso fosse publicado pela Shonen, porque na época ele tinha visto que a Shonen não tinha publicado o título desse gênero. Só que é muito bizarro, olha como as coincidências curiosas da vida, né? Quando ele pensou nessa ideia, que ele começou a trabalhar e pensar em alguma coisa, saíram simplesmente uma enxurrada de mangás desse gênero. Hiroaki Samura, Blade of Immortal, Nobuhiro Atsuki e o mais conhecido de todos que a gente lembra, o nosso querido Samurai X, o Rurouni Kenshin, que Certo. fez um sucesso estrondoso, um anime passando no mundo inteiro, a gente aqui assistiu, conhece. E aí ele tomou um puta baque, tipo, puta, e agora? E aí, ele, como eu falei, ele conhece o Akira, e aí ele fica um pouco frustrado, porque assim, o Kishimoto era um cara que ele tinha uma confiança muito forte de que ele era bom, de que ele tinha boas ideias, de que ele era um bom mangaka, que ele desenhava bem, e que ele tinha uma super obra, que ele ia entrar na Shonen. Ele tinha total confiança nisso, assim, que era questão de tempo e ele ia conseguir. Só que quando ele conhece essas obras, e principalmente o Akira, ele toma um banho de realidade. Tipo assim, eu estou muito longe desses caras e eu não consigo ainda chegar no nível deles e competir com esses caras. E isso foi muito bom positivamente para ele, porque ele começa então a se esforçar, a criar as obras dele. Então assim, ele começa a treinar, assim como a gente vê no Naruto, né? Ele sabe que ele tem que melhorar, ele começa a treinar e ele começa a participar de competições de revistas, que é muito comum no Japão isso. Você mandar um projeto de mangá para essas revistas que publicam, e aí essas revistas fazem concursos e aí publicam as obras que têm ali o melhor desempenho, né, melhor aceitação. E, e então começa a trajetória aqui do nosso Kishimoto para ele tentar chegar, né, dentro ali da Shonen Jump. É. Porque o Kishimoto esbarrou aqui em um outro problema, antes dele começar a ter os seus sucessos publicados. Ele percebeu que as obras dele estavam mais semelhantes ao estilo seinen. Para quem não Isso. conhece, o estilo seinen é um estilo mais adulto masculino, público-alvo, né? Essas obras é um público adulto masculino, que não é o público-alvo da Shonen. O público da Shonen é infanto-juvenil. Então você pode ver Yu-Gi-Oh!, Cavaleiro Zodíaco, Yu Yu Hakusho, Hunter vs Hunter, Dragon Ball. São obras assim, tem violência, tá? Mas é nivelado, né? Não envolve, por exemplo, temas máfia, essas coisas mais reais, assim, coisas polícia, crime. Sempre vai para o lado mais da fantasia, poder, uma coisa que encanta mais o público jovem. E aí o Kishimoto viu que enquanto ele não conseguisse quebrar essa barreira e conseguisse escrever uma obra mais jovem, ele nunca ia chegar na Shonen, por melhor que ele fosse, porque é aquilo. Não adianta você escrever o melhor filme, o melhor livro de terror do mundo e mandar para uma editora que publica livro infantil. Você nunca vai ser publicado, não é o foco. E aí é muito interessante. E de novo, né? Você vê como que o Kishimoto ele é muito. A vida dele se baseia muito em coisas que ele vê e traz inspiração. Porque, de novo, mais uma vez, ele estava assistindo uma série chamada Hashiri Melos, e ele foi surpreendido pelos desenhos dos personagens que foram empregados ali pelos animadores. Ele percebeu, assim, ele se inspirou no que esse anime mostrava, que é um anime mais jovem, e ali ele percebeu que ele tinha uma ideia. E aí, então, ele se reuniu com o designer de adaptação do mangá Ninku, que é baseado nessa obra, que é o Tetsuya Nishio, e que era uma grande influência para ele, e a partir daí ele começou a emular então um formato para que seria o seu estilo mais semelhante à série Shonen. Então, ele passou por todo, vocês veem que assim, tem um processo aqui, né? Ele não criou Naruto criança e foi do nada que ele acordou, bateu a cabeça e veio o Naruto na cabeça dele, assim. Tem toda uma construção aqui. Assim, ele foi, tentou, desanimou, foi para o esporte, aí assistiu Akira, se inspirou de novo,
a obra era muito adulta, foi para os concursos, não estava rolando, aí ele assistiu outra obra, se inspirou, e aí ele começou, de fato, então, ali no final dos anos 90, o Kishimoto finalmente começa, então, a publicar, então, as suas primeiras obras, né? Eu ia comentar das obras seinen que você falou. Elas são os mangás são o Mario, um outro de beisebol, é isso? É, Um público mais adulto? exatamente. É o Mario, que na verdade isso é muito engraçado, porque o Mario, ele é uma obra que foi publicada depois do Naruto. Então você vê que assim, é uma coisa que ele Ah, gosta mesmo. entendi. E ele viu que assim, sabe quando você tem uma coisa muito boa, só que não é o momento ainda? Então ele deixou engavetado, tipo, isso eu vou fazer em outro momento. Pós Naruto, em 2013, que estava no final ali de Naruto, ele publicou o Mario, que na verdade foi uma proposta super ambiciosa, porque envolve realmente máfia, Yakuza, essa questão toda, só que só teve um capítulo. E tem um outro lá que é o Bench, né? De Que beisebol. também, então, aqui é um ponto curioso, que acontece com muitos escritores, mangakas, enfim. Quando você faz sucesso, o que a editora, o que a empresa que te publica percebe? Fala, poxa, eu preciso publicar tudo que eu tenho desse cara, porque ele vai vender. Então, por exemplo, o André Bianco. O André Bianco lançou ali o 7, fez um baita sucesso. Em menos de 2 anos, ele lançou 8 livros, que eram coisas que ele já tinha escrito. E a editora falou, vamos lançar porque você está vendendo. E aconteceu a mesma coisa com o Kishimoto, porque tanto o Mario quanto o Bench, eles foram lançados durante o Naruto. Já na fase Eu adulta, ia já no Shippuden. comentar que o Bench, a Shonen Jump lançou em comemoração aos 6 maiores autores que a Shonen Jump tem. Aí eles falaram, faz o seu one shot aí do Bench agora, né? Que é o one shot baseado em beisebol. E é muito É como interessante que você tá dizendo, né? O cara já tá consagrado, e na agora capa do pode Bench. Não, e lançar o olha o Bench, marketing. pode lançar o Mario, fica à O marketing vontade. do Bench, na capa do Bench está escrito assim, ó, do autor de Naruto. Uhum. Então, assim, é normal, é da Isso. indústria. Assim, eles precisam vender. Kishimoto tinha coisa para lançar, eles fizeram. E, aliás, um ponto aqui sobre o Kishimoto, que eu não sei se a galera deve ter uma noção, é que ele é extremamente viciado em trabalho. E, assim, isso é um fato, não é uma Workaholic, opinião. né? E ele é tão viciado em trabalho que um fato curioso aqui é que o Kishimoto ele se casa em 2003. Então, para quem não tem uma noção de tempo aqui, o 2003, o Naruto estava ali já no auge, estava muito estourado, o Naruto clássico, criança, tanto em mangá quanto em anime, estava realmente muito hypado. Então, vocês imaginam, o cara casa na época mais corrida da vida dele, num período em que ele era obrigado a lançar um capítulo novo de Naruto por semana, um mangá por semana. Sabe o que ele fez? Ele, beleza, casou. Só que ele só foi ter uma lua de mel em 2015. Então ele ficou 12 anos casado sem ter tempo para a esposa. E isso é muito interessante. Isso mostra muito o quão dedicado, o quão viciado em trabalho, o quanto que o preço que ele pagou. Que acho que é importante aqui a gente falar sobre o Kishimoto mais na frente, é o preço que a vida cobrou pelo sucesso que ele teve. Né? Mas antes da gente chegar aqui, a gente estava ali no final dos anos 90, quando o Kishimoto começa, então, a criar os seus primeiros desenhos shonen, e o passatempo dele para essas criações, ele brincava muito com os amigos, companheiros de trabalho dele, inspirando essas pessoas com super-heróis que ele via na TV. E então ele começa a pensar em alguma coisa, só que ele era muito perfeccionista, como eu falei, ele era workaholic total, e então ele era aquele cara que ele ficava assim, ele ficava focado no dele, mas também ficava apontando os defeitos dos outros, sabe? E só que aí, então, a vida sorri por Kishimoto, né? Porque ele produz o seu primeiro mangá publicado, que é o Karakuri. Então, o Karakuri, para quem não sabe, ele foi publicado em 95, primeira publicação do Karakuri em 95, e é um título one shot, e ele foi enviado, né, 2 anos antes do primeiro capítulo de Naruto. E aqui vai uma curiosidade, olha só, um momento super propício para a gente falar, porque Karakuri é um mangá que conta sobre uma pandemia.
E olha assim, você percebe Isso que em fomos 95, né? em 95, quando a gente nem hoje sonhava que um dia ia ter. A última pandemia tinha sido a gripe espanhola, assim, né? Nos níveis que a gente tem hoje. E isso foi muito legal, porque nesse mangá o que acontece? Como essa doença estava destruindo a humanidade, a própria humanidade cria uma maneira de combater esse vírus, desenvolvendo células protetoras que ficam implantadas na base do cérebro, assim, dentro do sistema nervoso. Só que o que acontece é você implantar algo dentro do seu sistema nervoso, pessoas maléficas da empresa, as pessoas malignas começaram a usar esse implante para controlar essas pessoas, as transformando em soldados robôs. Olha que viagem. E aí, para combater essa nova ameaça, né, esse esquadrão, essas pessoas, soldados robôs, então um grupo, né, uma gangue, um esquadrão chamado Karakuri é criado. E então essa é a trama, que aliás, olha só, para mim, uma baita sinopse, né? Acho muito interessante, muito coerente e tão bom que foi que rendeu ao Kishimoto um prêmio, primeiro prêmio dele como mangaka, que foi o prêmio Hop Step Award de 1996, né, o prêmio da editora. E aí já deu a mostra assim, de que o Kishimoto realmente assim, ele era um cara pisado. Isso deu uma visibilidade para ele. Porque o que aconteceu com o Karakuri? O Karakuri, quando ele ganha o prêmio, qual que é a expectativa? É que vai vender mais, ele ganha um prêmio, a obra é boa, só que acontece o contrário, as vendas começam a cair, e aí, consequentemente, a obra é cancelada. Só que até aí o Kishimoto já estava visado, né? Cara, eu queria comentar o Karakuri, o Hop Step Award, ele é um prêmio de mangaka iniciante, né? Então ele ganhou de melhor mangaka iniciante com o Karakuri. É legal, né? Porque ele era um mangaka que estava começando, né? Mas não necessariamente ele já estava consagrado, né? Com o Karakuri, né? Não é como ganhar o prêmio Tezuka. Ainda Exato. tem muitos degraus ainda para ele caminhar ainda na E, jornada do mangaka. e aí, meu amigo Baigol, uma coisa também que eu sempre falo, né? Não existe sucesso sem competência e sem uma pitadinha de sorte. Não adianta, você tem que ter um pouco de sorte. Sabe, assim, você apresentar o trabalho certo na hora certa. E o nosso Kishimoto aqui teve essa pitada de sorte, porque o que aconteceu? Quando ele publicou ali o Karakuri, o mundo, né, o mundo mangaka japonês, mundial, estava passando por um período de crise, porque Dragon Ball Z tinha acabado, o mangá de Dragon Ball Z tinha acabado, e as vendas começaram a cair, e eles não tinham um substituto para o Dragon Ball Z, eles não tinham um mangá poderoso que vendesse nos níveis que vendia Dragon Ball Z. E isso começou a gerar um pânico dentro da Shonen, e aí eles começaram a estimular novas produções. Porque vocês imaginam, se você está no cenário lá com Bleach, Naruto e One Piece vendendo horrores, a chance de chegar mais um é muito mais difícil do que no momento em que o Kishimoto estava ali com a sua obra do Naruto, ali, o seu piloto criado. Então, o que acontece? Estava, então, o mundo mangaka estava nessa entre-safra, e aí o Kishimoto, então, começou a criar as ideias, então, dos personagens de Naruto. O sonho do Kishimoto era chegar na Shonen. Era ser Projeto publicado. piloto, né? O sonho dele era estar na Shonen Jump. Isso era o sonho máximo da vida dele. E então ele tinha que criar uma obra que tivesse ali condições de ser publicado. E quando o Karakuri ficou famoso, ele falou com os editores dele de que ele estava pensando num novo trabalho. Só que aí o que acontece? De novo, né, o Kishimoto não tinha ideia. Por que isso? Vocês imaginam, ele ganha o Hop Step Award, que os editores chegam e falam, Kishimoto, você tem alguma coisa aí? Vamos publicar alguma coisa sua, chegou a sua hora. E ele fala, não. Então, assim, imagina, ele começou a sofrer uma pressão interna para criar algo. Ele tinha que criar algo porque era o momento dele. E ele entra numa depressão, porque ele não consegue. E aí, o que acontece? Quando você entra numa depressão criativa, uma das saídas é você ficar procurando rascunhos, textos, tudo coisas que você fez lá atrás que você tem salvo, para ver se isso
você cavucando suas memórias, você chega, então, em ideias. E nisso que ele cavucou o passado dele, ele encontrou os desenhos que ele tinha feito de personagens do Naruto, como o próprio Naruto Uzumaki, o Sasuke Uchiha e a Sakura Haruno, né, que é o trio ali protagonista do Naruto, né? Então, e aí ele finalmente assim veio estalo na cabeça dele, puta, vão ser esses personagens. E aí ele começa de fato a trabalhar, ele melhora esses desenhos. Por exemplo, para quem não conhece o Naruto, a primeira versão do Naruto usava óculos. Então, que é uma coisa que ele tira depois, mas se vocês pegarem até no primeiro episódio do Naruto, no anime, você vê que ele tem o óculos aqui em cima, né? Então, que é uma coisa que é totalmente apagada. E Naruto, então, finalmente ele é entregue às editoras e ele é publicado, o primeiro episódio de Naruto é publicado em 1999 e rapidamente ganha o gosto popular e começa a vender rapidamente milhões de cópias em pouco tempo. E isso trouxe uma repercussão na vida do Kishimoto gigantesca, tanto que 3 anos depois do lançamento do mangá, é lançado o anime de Naruto. E aí, o resto da história, eu acho que a maioria das pessoas aqui conhece, isso que Naruto se torna um sucesso gigantesco. Ficou presente aí o mangá de Naruto aí por quase 2 décadas, assim como o anime. E quando o anime de Naruto acaba, o mangá e o anime de Naruto acabam, o Kishimoto então tira um descanso, que é quando ele vai ter a lua de mel com a esposa, ele vai começar a aproveitar, porque outro ponto interessante, o Kishimoto ele tem um filho nesse processo, e o relacionamento dele com o filho é péssimo, porque ele não tem tempo nenhum para o filho, não tem tempo nenhum. E só que aquilo, Naruto foi um sucesso gigantesco, as pessoas começam, continuação, porque o final do Naruto deixa em aberto uma possibilidade de continuação, porque o final do Naruto são eles adultos, o Naruto se tornando Hokage, já os personagens casados, então e a gente sabe, a gente viu em Dragon Ball, né? Dragon Ball, o Dragon Ball continua porque o Goku tem um filho, e aí a continuação é a partir do momento em que o filho do Goku tá vivo e começa a história de novo. E as pessoas pensaram, por que não fazer isso com o Naruto? Por que não ter os filhos do Naruto? Eis então que começa Boruto, só que Boruto não é desenhado pelo Kishimoto. Ele é supervisionado pelo Kishimoto. Ah, sim. Por quê? Porque o Kishimoto entende que ele não vai permitir que alguém chegue lá e detone a história dele, mate o Naruto, mate o Sasuke, imagina, faz um monte de lambança. Então ele supervisiona para, de fato, assim, não, pode fazer, não, isso aqui eu não quero, muda. Assim que termina o Naruto, rola uma pressão muito grande para uma continuação, nos moldes de Dragon Ball para Dragon Ball Z, quando o Goku sai de adolescente para adulto e começa o Dragon Ball Z já com ele sendo pai. Mesma coisa acontece com Boruto, porque já começa com Naruto, com o filho dele já com idade para ser ninja. Só que é uma obra que ele deixa de desenhar para supervisionar, porque também 2 motivos. Primeiro, porque realmente Boruto deu um trabalho gigantesco ali pro Kishimoto, e também porque em maio de 2019 começa a obra dele, que é o Samurai 8, que é o sonho da... Lembra quando a gente falou ali no começo do Kishimoto, que ele queria fazer um mangá Shambara? Lembra do Shambara, do Samurai X? Vocês verem que ele não esqueceu disso, porque o Samurai 8 é um mangá Shambara. Então... Ah, legal. Ele consegue fazer a vontade dele ali, né? Exatamente. E aí ele fica, então, dividido entre o Samurai 8 e os novos trabalhos dele, só que aí, ano passado, acho que pela repercussão toda de Boruto, que realmente estava gigantesca, e por tudo que ele estava enfrentando, porque o Samurai 8, para quem não sabe, tá? Foi cancelado, então não rolou. Então, é o que eu costumo falar, né? Não é porque você acertou em uma que você vai acertar em todas. Para quem não sabe, a própria J.K. Rowling, quando terminou Harry Potter, escreveu um outro livro publicado com alter ego lá, com outro nome. Então, assim, não necessariamente não é só habilidade, né? Como eu falei, é muito momento, sorte. E Samurai 8 só teve 5 volumes. Então, o que aconteceu? Então, só para vocês entenderem aqui, para vocês não ficarem confusos, tá? Kishimoto termina Naruto, aposenta de Naruto.
Eles resolvem continuar com o Boruto e ele fala, olha, não vai rolar porque eu vou começar uma outra série, que é que é o meu Shambara, que é o Samurai 8. Só que eu supervisiono. Ou seja, vocês não vão fazer nada que eu não aprove. O que acontece? O Samurai 8 declina, é cancelado, e aí ele olha para Boruto, que está no céu, e fala, opa, esse filho é meu, me dá de volta. É basicamente isso. Eu queria comentar das outras tentativas em outras áreas do Kishimoto, como de design character, né? Ele é design character de games de luta, como os jogos do Naruto, né? Ele que faz o design dos personagens lá, obviamente, né? Porque ele sabe e conhece todos os personagens ali, mas de praxe ele está trabalhando, ele também trabalha em Tekken 6. Ele faz o Lars Alexanderson, Olha que legal. personagem Lars Alexanderson. Ficou tão legal esse personagem, esse design que ele criou, que eles colocam nos próximos jogos de Naruto esse personagem do Tekken. Faz esse crossover aí. Não sabia disso, tá vendo? Você vê que o cara, assim, ele é um viciado em trabalho, ele tem todas as frentes, assim, praticamente. Eu acho que aquele clone do Naruto, o Jutsu da Clone das Sombras, existe, e só ele sabe fazer, porque... Ele teve influência da Akira Toriyama, dá para ver um pouquinho do Akira aí, que o Akira também é workaholic também, até dizer chega, né? Sim. E tem o Eiichiro Oda, eu ia comentar sobre o Eiichiro Oda, que eles são rivais, não sei se o Leandro sabe, o Eiichiro Não, Oda e o Masashi Kishimoto. tô Eles louco. se consideram concorrentes, né? Rivais. E quando a saga de Naruto, enfim, acaba, né, chega ao seu desfecho, o Eiichiro Oda, ele reconhece o Kishimoto como seu rival. E eles... Mas é um rival do bem, assim, né? Que Sim, quer ver o outro melhor qualidade, superar a qualidade dele. Tipo aquela disputa Sasuke e Naruto, né? Que a gente está acostumado no anime, né? Aquela não, rivalidade. é aquilo, né? Você precisa ter um bom rival para você ter vontade de crescer, né? Como no futebol, no E é tênis legal mesmo, você vê lá isso, né? Federer e Nadal, né? Isso, tipo Messi, Cristiano Ronaldo e assim vai, né? São os dois Exato. caras disputando ali num alto nível, né? Tá Nossa, comentando aí Tiro Oda e Masashi Kishimoto, né? e São para quem não dois sabe, nomes. fala do Ichiro Oda para quem não conhece. Bom, e Tiro Oda só criou o One Piece, né? Então, Então, e para quem não sabe, o One Piece no Japão ele é mais querido que Naruto, pelo no menos no Japão é, Japão, One Piece. é mesmo. É, e a gente vê caótica aqui do Brasil, países vizinhos, mas lá no Japão é o One Piece. É bem mais forte, assim. É uma obra longeva, né? Você Exatamente. comentou aí do Samurai 8, que ele tem pouquíssimos capítulos, mas 5? o Naruto, pelo que eu vi, ele tem 72 volumes, o Naruto, com 700 capítulos, né? Já o mangá do Também não Samurai é 8, pequeno, não. o Kishimoto queria fazer 10, em Uhum. 5 ele teve que acabar, porque não rolou, não rolou. Então, assim, E falando e eu mais acho, tá? números, o mangá de Naruto tem mais de 200 milhões de cópias vendidas no mundo, né? É um dos mais vendidos, né? Situações aí, né? É muito diferente, né? Ele sai muito do que ele tinha proposto, né? Igual você comentou de Harry Potter. Vamos falar de novo da J.K. Rowling, quando ela faz Morte Súbita, né? É muito fora do nicho de Harry Potter, né? É Total. diferente de você criar um Animais Fantásticos com o mundo expandido. Então, assim, os animes eles não vão acabar, né? Eles vão ter essas são ciclos, né? Você teve o ciclo ali do Dragon Ball, Cavaleiro do Zodíaco, Yu Yu Hakusho. Aí você teve a segunda onda que foi Bleach, Naruto, One Piece, Fairy Tail. E agora você está na nova onda, né? Nessa última onda, que são esses que a gente comentou. Que bom, né? Que tenham mais, né? Agora tem Black Clover, nossa, tem muito anime para assistir. Isso Nossa, falando só do gênero shonen. Se gostar de sim, outros gêneros, então, é infinidade. O Brasil, eu diria que hoje já é um mercado muito importante, né, para os mangás e animes, né, porque claro. a gente tem duas plataformas já de streaming só para animes no Brasil, né? Tem um canal na TV aberta já focado muito em animes e produções orientais, muito legal. Então a gente
desde uns tempos para cá já está bem elevado já, né? O pessoal conhece muita coisa. Eu Yaiba na Netflix, muito legal, a dublagem lá, a dublagem sensacional. Qual anime? É o Demon Slayer, Demon Kimetsu no Slayer. Yaiba. Aliás, também a dublagem de One Punch Man, por exemplo, é sensacional também. Outra dublagem sensacional é do One Punch Man, né? Ah, é. Aí eu prefiro esperar ficar dublado, olha só. Eu também. Eu espero, não tem problema. Eu quero ver as piadinhas, quero ver as tiradas de sarro, que é legal pra caramba. Exatamente. O pessoal lá dos estúdios de dublagem tá de parabéns. Bom, É isso aí. a gente já tá divagando para outros animes, outras coisas, mas é isso aí, ó, episódio 3 de Masashi Kishimoto, o Leandro Schulai do canal Vale dos Geeks. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar um like, compartilhar para fortalecer o canal, fortalecer o vídeo. E Se inscrevam, ativam o sininho aqui no canal também. se inscrevam lá no Vale dos Geeks, acompanhem o conteúdo do canal do Vale dos Geeks. Tem vídeo sobre Naruto lá, né? E sobre Boruto também, né, Leandro? Tem. Só acompanhar lá no canal. Valeu, então. Valeu, E até a Barrigol. próxima. Até a próxima. Falou. Valeu.